que eu diria que momentos como esses são os momentos em que eu me sinto feliz de verdade. E na noite de hoje, gente, todas as vezes, né, que eu me proponho a falar sobre esse lado de dentro, e eu falo sempre assim, ó, quanto mais a gente se organiza por dentro, mais a vida se organiza por fora. A potência da mulher, gente, a potência de qualquer pessoa, ela não pode estar para fora. A potência não está na roupa que você usa. A potência não está no lugar onde você mora. A potência não está no CNPJ para o qual você trabalha, nem no carro que você tem, nem no cabelo que você tem, nem no sapato que você usa, mas a potência ela está dentro de você. Então, gente, na noite de hoje a gente vai falar dessa grandeza interior. E eu realmente sou uma educadora de coração, sou uma educadora de vivência. Eu dou aula, gente, vai fazer mais ou menos uns 10, 11 anos, e quando as pessoas me perguntam, né, olha, Dani, o que você espera da educação? Eu falo, olha, o que você espera das escolas do agora e do futuro? Eu sempre digo assim: eu espero que as escolas ensinem pessoas de grandeza interior. A gente tem tanta gente com diploma e com falta de educação. Então, gente, eu queria dizer para vocês que assim, se a nossa internet caísse e eu pudesse deixar uma frase, que é aquela frase que a gente precisa lembrar dela, para a gente lembrar a gente mesma, que a gente pode, é que a maior potência de uma pessoa nunca vai estar para o lado de fora, sempre vai estar para o lado de dentro. E quando eu carrego essa grandeza interior dentro de mim, eu posso estar em lugares grandes, ou eu posso estar em lugares muito desafiadores, que não é o que está para fora, mas é o que está para dentro. Todas as vezes o que eu falo, né, de que eu falo sobre felicidade, eu falo, olha, se você não for uma pessoa que carrega paz dentro de você, se você não for uma pessoa que carrega esse sentimento de satisfação, que pode ser de gratidão, ser grata e ser feliz, viu, gente? A gratidão, ela torna suficiente tudo aquilo que a gente tem na vida da gente. Eu falo, se você não carrega isso dentro de você, você não vai encontrar isso em lugar nenhum na sua vida. Então, gente, vamos falar sobre grandeza interior, que faz a gente, sabe, cuidar dessa autoestima da gente. Hoje, né, o tema aqui é ser empreendedora de si mesma, essa autoestima, essa resiliência, que é a capacidade da gente cair, mas da gente levantar. E eu falo que assim, hoje a gente olha, eu vou falar uma coisa para vocês, as pessoas olham para mim e as pessoas acham que eu tive uma vida soft que nada, viu, gente? Minha vida foi super pedrada, de muita batalha, tudo que eu me tornei na minha vida eu alcancei por meio da educação, estudando, mas estudando muito. E essa capacidade da gente cair, da gente levantar, e não é, gente, sobre quantas vezes a gente cai, não é sobre quantas vezes a gente erra nessa vida, mas é sobre as vezes que a gente se levanta e as vezes que a gente aprende com os erros da gente. Eu sempre falo que para a gente trabalhar essa autoestima numa sociedade que diz, né, que você não pode errar, que se você erra, você não é a pessoa mais preparada. Numa sociedade de tantos padrões postos e impostos de beleza, de felicidade, do que é ser bem-sucedido, sabe, gente, que a nossa cabeça vai ficando até embaralhada. Quem sou eu mesmo nesse mundo, se a todo momento que eu entro no Facebook ou no Instagram, tem alguém dizendo que é mais legal do que eu, tem sempre alguém dizendo que ai, a vida dessa pessoa é bem legal, a minha vida é uma vida bem chata. Então eu falo que nessa trilha da gente cuidar da nossa autoestima, primeira coisa, tá, que eu vou indicar aqui, a gente tem que começar a colocar limites para as mídias, porque as mídias embaralham a cabeça da gente. A segunda coisa, gente, e é com essa frase assim que eu queria de coração começar essa conversa, que para a gente cuidar da nossa autoestima, a gente precisa se escolher. Porque se a gente não se escolher, ninguém escolhe a gente. Sabe, ó, ninguém escolhe a gente de verdade. E quando eu falo que a gente precisa se escolher, a psicologia ela fala, né, que o ser humano vai ser sempre um duelo de luz e de sombra, de defeito, de qualidade, de bom e de ruim. Para a gente se escolher,
é a gente tirar aquela lente que a gente acha que a gente tem que ser perfeita, que a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente acha que a gente precisa saber tudo, que a gente acha que a gente não pode errar, e colocar uma lente em que a gente assuma que eu tenho um monte de qualidade, mas que eu tenho um monte de defeito, e que eu posso realmente ser uma grande pessoa com defeito e com qualidade, e que gente, mas Deus me livre a gente querer ser uma pessoa que dá conta de tudo. Então, assim, ó, tira essa lente, bota essa lente em outro lugar, joga fora e coloca a lente que sim, tá tudo bem. E tá mais do que certo, a gente não dá conta de tudo, que a gente não dá mesmo. Errado é a gente querer dar conta de tudo. A gente abandonar essa lente de que eu não posso errar, porque se eu errar, eu vou ser menos do que outra pessoa, e a gente colocar a lente de que a gente só erra mesmo, e só erra mesmo quem faz, tá, gente? Quem tenta. Porque quem não faz, quem não tenta, quem não dá a cara a tapa, não erra. Eu falo que eu tenho algumas frases, né, que resumem quem é a Dani. Eu falo que eu vou com medo, mas eu vou. Eu falo que tudo na minha vida deu certo, porque absolutamente tudo que eu planejei para mim deu errado. E essa frase eu vi de alguém que eu não sei quem é, mas eu peguei ela para mim, tá, gente? E a frase também que me resume muito é que a gente tem que, na vida, sabe, caminhar de salto baixo e de peito aberto. Salto baixo no sentido, gente, da gente sonhar grande, mas a gente ter a humildade de começar pequeno, e peito aberto no sentido da gente se assumir com todos os nossos sonhos, com todos os nossos desejos, com todas as nossas vulnerabilidades, a gente se assumir exatamente do jeito que a gente é. E para a gente falar sobre essa questão da autoestima, do cuidado com a gente mesma e como a gente se torna empreendedora, resiliente na vida da gente, porque os desafios eles são constantes, a todo momento tem um problema para a gente resolver. Eu trouxe aqui 6 tópicos, tá, para compartilhar com vocês. E aí, Aline, eu comecei a falar 8h24, eu vou ter por volta então até de 9h10 essa minha fala, certo? Sim, mais ou menos, sim, fica Beleza, tranquila. Vou beleza. te avisando também, qualquer coisa. Tá joia. Então, gente, vamos lá, né? Vamos realmente fazer aqui o nosso check-in. Mais uma vez, boa noite para todo mundo. Boa noite para quem eu ainda não falei boa noite. Mas quando a gente fala de autoestima, importante a gente saber que a autoestima é uma questão de atitude. A autoestima não tem a ver com as coisas técnicas que eu conheço, com os diplomas que eu conquistei na minha vida, mas a autoestima ela é uma atitude, ela é um comportamento. E a autoestima, cuidar da autoestima é uma escolha. Por isso que eu sempre vou dizer, se você não se escolhe, ninguém mais nesse mundo vai se escolher por você. E quando a gente fala de comportamentos, quando a gente pensa em aumentar a renda, por mim mesma, ser empreendedora de mim mesma, a gente fica sempre no saber. Eu preciso saber e eu preciso saber fazer. Gente, a gente precisa mesmo é querer fazer. Primeiro a gente começa com atitude e depois a gente busca todo o resto. E dentro dessa atitude da gente querer de coração, não existe atitude mais importante na vida da gente do que a gente ser a nossa prioridade, a nossa maior prioridade. E, e isso é uma questão de escolha, e esse é o pedaço que ninguém vai poder fazer por você. Eu sempre falo que é assim: olha, é, a pior coisa que a gente pode fazer por alguém é aquilo que esse alguém precisaria fazer por ele próprio. Então, gente, eu posso falar muitas coisas aqui, contar muitas histórias inspiradoras para a gente, mas tem uma coisa que não depende de ninguém, depende de cada uma de nós, que é essa questão da atitude de me escolher. E eu falo que a gente se escolher nos dias de hoje está difícil, gente, está difícil de verdade. E a primeira coisa é a gente tomar consciência dessa dificuldade. E, de novo, o estudo de felicidade diz que as mídias, gente, as mídias estão bagunçando a cabeça das pessoas. As pessoas estão perdendo a sua identidade, porque se antes, né, eu quando eu era pequenininha, eu acho que eu tinha lá na TV aberta uns 5 canais. Eu não sei se vocês são da minha idade aí, tá? Mas eu lembro que eu tinha Globo, que eu tinha SBT, que eu tinha Record, eu Trabalho tinha com a
quanto tempo que eu fui parada? Eu tinha TV Cultura e eu não lembro mais, mas eu acho que eram 5 canais. E tá tudo certo, eu me virava naqueles 5 canais. Hoje, gente, o que se torna uma pessoa com uma conta no Instagram? O Instagram é a nova televisão. Assim como as séries do Netflix são as novas novelas, cada conta do Instagram é como se fosse um canal de televisão, porque você quer entrar nessas contas, acompanhar o dia a dia dessas pessoas. E Santa Maria, Mãe de Deus, se o Brasil tem 200 milhões aí e pouco de pessoas, a gente deve ter umas 150 milhões de contas no Instagram. Então, a nossa cabeça está muito bagunçada. Então, vamos tomar consciência de que cuidar da autoestima é um desafio, que a gente precisa colocar limites para a influência das mídias na vida da gente, e a gente precisa também construir uma verdade de apreciar aquilo que não é belo, porque as mídias a todo momento diz assim: ah, legal mesmo é o que é belo, o que é legal, o que ganha like, o que chama atenção, mas a gente precisa aprender a apreciar as coisas que não são belas, e tá tudo bem, tá, gente? Então, se a autoestima é uma questão de atitude e é uma questão de comportamento, eu falo assim: olha, a habilidade mais importante que eu desenvolvi na minha vida foi a habilidade de aprender. Mas a habilidade mais importante da vida da gente é a habilidade da gente se escolher e a habilidade da gente se amar. Então, esse é o primeiro ponto. E se a gente não tiver firmeza com esse primeiro ponto, não adianta a gente passear pelos outros pontos. Gente, a autoestima, na verdade, né? Quando que eu torno potencial potência? Como que eu chego nesse lugar de potência na minha vida? Cada pessoa, cada uma de nós aqui tem um verdadeiro lugar de potência, que é só o seu lugar de potência. E todas as vezes que eu falo, né, dessa questão da gente encontrar a nossa potência, porque esse é o segundo ponto dos 6 que eu trouxe para falar para vocês, eu sempre conto assim a história de Dali. Mas antes de falar da história de Dali, gente, por que é importante a gente encontrar onde está a nossa potência? Porque é ali que a gente vai fazer a diferença. É ali que vai ser, sabe, esse acelerador para a gente empreender, a gente mesmo, qualquer negócio que a gente esteja trabalhando para a gente ou trabalhando para os outros. Porque muitas vezes na vida da gente, guiados por autoridades como professores, né, um chefe que você tenha na tua vida, alguém que você admira muito, pai, uma mãe, geralmente essas pessoas elas dizem que a gente tem que melhorar aquilo que a gente é ruim. E a gente passa a vida focando a nossa energia em melhorar aquilo que a gente é ruim. Quando, na verdade, todo estudo de desenvolvimento humano fala que o desenvolvimento ele acontece mesmo quando a gente foca naquilo que a gente é bom, quando a gente melhora ainda mais aquilo que a gente já faz bem. Então, por exemplo, né, se eu pudesse trazer uma pergunta que é a seguinte: ó, mesmo se você não estudar, mesmo se você não fizer um curso, o que naturalmente você já faz bem. Dani, eu não sei o que eu faço bem. Ah, mas o que que as pessoas te elogiam, sabe? Tem, olha, isso aqui você faz como ninguém. Nossa, isso você faz muito bem. O que que você faz com muita facilidade? O que você faz e as pessoas te elogiam por isso. Geralmente está aí o teu ponto forte, está aí o teu lugar de potência. E se você for fazer um curso e se você for estudar, você vai ficar ainda melhor nisso. Então, gente, primeiro é a gente se escolher, tornar essa questão sabe, da gente se amar a habilidade mais importante da nossa vida. Mas o segundo ponto nessa jornada, a segunda parada, é a gente ter a consciência de quais são os nossos pontos fortes. Salvador Dalí, gente, e eu sou a louca das biografias, estudo muito biografia, né? E Salvador Dalí, gente, ele foi um dos artistas surrealistas. Nossa, olha, a Ana chegou o gatinho da. É gatinho, Ana? Esse gatinho tá bonito, hein, Ana? Maravilhoso. Eu tenho 9 gatinhos. Só 9, Ana. Tô com quase um time de futebol só de gato.
E aí, gente, o Salvador Dalí, que foi um dos maiores artistas, né, surrealistas que a gente já teve nessa história, ele tinha uma questão na vida dele, que ele era muito ruim em matemática. E ele era muito pressionado pela família, pelos professores, para ele ser muito bom em matemática. Só que o que que Salvador Dalí fazia na hora que o professor ensinava matemática? Ele, gente, ficava com o caderno dele lá, desenhando o professor ensinar matemática. Na hora que chegava a hora de brincar na escola, Salvador Dalí ele sentava num cantinho e ficava desenhando os seus amigos brincarem. E eu fico me perguntando o que teria sido se Salvador Dalí tivesse insistido muitas vezes, como nós, a gente fica ali naquela teimosia, naquela insistência de melhorar aquilo que a gente é ruim, insistido em ser bom em matemática. Provavelmente a gente teria perdido um dos maiores artistas surrealistas da história, porque a carreira da gente, ela se movimenta, sabe, em direção do que a gente já faz bem. E a gente só cuida de um ponto fraco na gente quando isso for uma ameaça para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente está buscando na vida da gente. E cada uma de nós, sem exceção, tem um ponto forte, sabe? A psicologia ela fala que a gente vai ter um, dois, no máximo. E essas duas características vão fazer a gente diferente de toda a média, de todas as outras pessoas. Então, assim, meninas, a gente precisa ter a consciência de que ponto forte existe dentro da gente. Quando eu fiz essa jornada de autoconsciência e autoconhecimento, eu cheguei que eu tenho uma coisa que o mercado quer comprar. E essa coisa não é o nome de um curso, não é um diploma, essa coisa é um comportamento. O que a Dani tem e o mercado quer comprar? Eu tenho relacionamento, eu me relaciono bem com as pessoas. Quando eu era pequenininha, gente, eu era a menina que tinha mais amigo na rua. E assim, eu tinha amigo na minha rua e em quase todas as ruas de São João da Boa Vista. Vocês sabem que quando eu fui crescendo, né, eu me lembro que na oitava série fizeram uma homenagem surpresa na formatura porque as pessoas elas disseram, olha, a Dani é a pessoa mais educada da escola, e aquilo foi incrível, gente. E aí, quando eu entrei na faculdade, e eu entrei na faculdade com bolsa, viu, meninas? Eu entrei na faculdade, tive bolsas de estudo, e foi pela oportunidade da bolsa que eu fiz a minha faculdade. Mas eu me lembro que na faculdade, um dia eles fizeram uma super festa, e eu nem fui nessa festa, sabe, gente? Mas aí eu me lembro que na festa, eu nem estava na festa, e eu fui elogiada como a pessoa em que as pessoas votaram como a pessoa mais legal da faculdade. E eu, sabe, eu fui fazendo essa releitura da minha vida e eu percebi que todas as vezes que eu era aceita em alguma situação, em algum projeto, em algum convite de trabalho, as pessoas sempre traziam a questão do meu relacionamento como um diferencial. Ai, Dani, a gente te quer no RH, porque as pessoas indicaram o seu nome, as pessoas gostam de você. Ah, Dani, a gente vai fazer um evento e a gente gostaria que você recebesse as pessoas, porque as pessoas elas gostam de você. Gente, se relacionar com gente é o lugar de potência, que é o meu lugar de potência. É, relacionamento é o que eu tenho e o mercado quer comprar. E agora, o que eu queria pedir para vocês, e eu, a semana acho que retrasada, eu fiz um trabalho, sabe, com um menino muito especial, ele chama André, o André San, ele é filho do senhor Kovac, e eu conheci o André pelas mídias, só que aquele menino abriu a boca e eu parei tudo para escutar o que ele estava falando, gente. Depois eu vou deixar o link dele aqui, porque o André é uma pessoa que ajuda a gente a trabalhar esse lado da grandeza interior, sabe? Aí eu fiz um trabalho com ele, ele falou assim, Dani, você vai prometer para mim que todos os dias, não importa se for 1 minuto, 5 minutos ou 10 minutos ou mais do que isso, você vai tirar um tempo para você pensar, sabe, aquilo que você quer para a tua vida. E hoje o meu pedido para vocês é que vocês possam tirar pelo menos um tempinho para pensar sobre qual é o lugar de potência de vocês, sobre o que cada uma de vocês tem aqui que o mercado quer comprar. Eu tive a possibilidade de facilitar um workshop recentemente numa empresa, gente, parceira da Unifeob, né, que é essa instituição onde eu trabalho. E aí eu me lembro que quando a gente chegou, era um workshop de alta performance, e quando a gente chegou nesse lugar de potência, qual é o seu lugar de potência? Qual é o seu lugar no mundo? O que você tem que o mercado quer comprar? O que te faz diferente de qualquer outra pessoa nesse mundo? Teve uma moça
que ela disse o seguinte: Dani, trabalho na recepção na empresa, estou na recepção há 4 anos e o meu lugar de potência é o meu sorriso. E eu vou falar uma coisa para vocês muito louca, gente. Nas 3 vezes que eu fui na empresa, eu sempre bati o olho no sorriso daquela moça e falei: meu Deus, essa moça tem um sorriso que eu nunca vi na vida. Ela fala, mas eu nem escuto direito o que ela fala, porque o sorriso fala por ela. E sabe, gente, é uma coisa tão bonita que chama atenção. Então, o meu é o relacionamento, dessa moça é o sorriso. E ela fala que por meio do sorriso dela, ninguém faz uma recepção tão bem feita quanto ela. E no seu caso, no caso de cada uma de nós que está conectada aqui, então precisa pensar sobre isso, porque esse é o lado, esse é o momento, esse é o lugar, essa é a ação que ninguém vai poder fazer por você. De novo, gente, tem algumas coisas que se a gente não cuidar, ninguém vai poder fazer por nós. E se a gente não começa essa jornada, sabe, de florescimento, porque eu não vou nem chamar de empoderamento. Gente, a psicologia ela fala, olha que bonito que é isso, que a gente tem mais estrelas na cabeça, a gente tem mais neurônios na cabeça do que estrelas no céu. Então, nós já somos empoderadas, esse poder já está aqui dentro pelo amor. O que a gente precisa é dar voz para todo esse poder que existe dentro da gente. E por onde a gente começa? Entendendo qual é o nosso lugar de potência. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu queria trazer para essa questão da autoestima, da resiliência e essa questão, sabe, de como a gente se torna uma empreendedora da gente mesmo, é a gente ter a consciência de quais fatores de sucesso estão para essa jornada. Gente, primeiro fator de sucesso, né, de um empreendimento, de uma carreira, é a questão realmente das coisas que você conhece, das coisas que você sabe. Eu que estudo felicidade, né, eu falo felicidade é um verbo e a gente precisa praticar. O meu verbo é o verbo aprender. Todas as vezes que eu estou com um livro na mão, aprendendo alguma coisa, gente, eu me sinto empoderada como nunca. Eu tenho até medo de mim mesma quando eu estou aprendendo, porque eu me sinto tão empoderada, gente. Eu me sinto feliz, feliz como nunca, meu Deus do céu. E então essa questão do que a gente conhece. E a gente pode conhecer, aprender fazendo uma faculdade, fazendo um curso, tendo um diploma, mas a gente aprende aqui, ó, nesse ambiente, trocando entre nós, trocando com outras pessoas. Se a gente tem essa orientação por aprender, a gente aprende em qualquer lugar, a gente aprende com qualquer pessoa. Mas o primeiro fator de sucesso numa carreira são as coisas que a gente sabe. Por isso que esse processo de aprendizado, olha, a Aline foi contando, né? Olha, essa pessoa ela fez tantos cursos e ela, sabe, conseguiu esse resultado. Gente, o conhecimento, o coração aponta a direção. E o conhecimento pavimenta a estrada. Aprender é essencial, pelo amor de Deus, que a gente tenha a meta de aprender algo novo todos os dias. Então, o primeiro fator de sucesso é esse lado do que a gente conhece, do que a gente aprende. E eu falo que, assim, é tão bonito você conversar com alguém curiosa, sabe? Porque essa pessoa, ela sempre te traz alguma coisa que você não tinha pensado, ela se segura numa roda de conversas. E vamos falar sobre aprender nos dias de hoje. Gente, praticamente todo o conhecimento da humanidade está na palma das nossas mãos, que é no nosso celular, viu, gente? Eu diria, inclusive, que o Google é a maior faculdade que pode existir, mas existe uma métrica que diz que 80% de todo esse conhecimento que está posto nas mídias, na internet, esse conhecimento democratizado, 80% é consumo de entretenimento. Olha que coisa louca, a gente tem tanto conhecimento e 80% é entretenimento. Então, a gente precisa ter a atitude de aprender e de buscar mais informação. O segundo fator de sucesso numa carreira diz respeito aos projetos que você participou, sabe, os lugares que você trabalhou na sua vida, o quanto esses ciclos duraram. O terceiro fator é idioma, o segundo idioma é um fator de sucesso na carreira para você empreender. Mas o quarto, olha que coisa, gente, o quarto e o quinto dizem respeito ao comportamento.
O quarto é a questão, quais os comportamentos que você tem. Sabe aqueles comportamentos que a gente admira e que as escolas de negócios não ensinam para gente? O comportamento de você ser uma pessoa humilde, o comportamento de você ter iniciativa, o comportamento de você, sabe, dizer obrigada, de você pedir ajuda, de você oferecer ajuda, o comportamento de você fazer sem que ninguém te peça. Olha a iniciativa e a proatividade. Então, o quarto fator de sucesso diz respeito a bons comportamentos. Quais são os bons comportamentos que você nutre, que você está desenvolvendo, que você cultiva na sua vida? Quais são aqueles que você tem que começar a deixar de lado e colocar no estacionamento? E o quinto fator de sucesso diz respeito à postura, sabe, gente? Sabe aquela postura de como você se comporta num lugar com várias outras pessoas? O comportamento Ah, joia, viu, Aline? Recebi tua mensagem aqui. O comportamento de você, sabe, de como você se expressa, o comportamento de dizer obrigado, a maneira como você cativa as outras pessoas. E, gente, resiliência é comportamento. Então, a resiliência, ela fala da nossa capacidade, de novo, de cair e de levantar. Mas vamos jogar luz para esse comportamento da resiliência, ainda mais com todos os desafios que a gente vive, num país em que a gente vive, que a gente sabe que é um país de muitas batalhas. Então, a resiliência é um comportamento. E quando a gente olha para a resiliência, vamos imaginar que não deu certo uma vez, não deu certo 10 vezes ou não deu certo 20 vezes. O que eu queria dizer para vocês é que não é o momento que define quem nós somos na vida, sabe? Não é aquele momento de dificuldade, de erro, de frustração que define quem você é. A gente tem que enxergar muito maior do que tudo isso. E por que que eu trago essa questão de postura e comportamento como fator de sucesso para você ter sucesso, para você aprender? Nessa caixa de comportamentos, porque tudo que é comportamento a gente pode aprender, a gente pode desenvolver. É só a gente começar a dar o próximo passo e fazer algo diferente do que a gente faz. Então, postura, né? Tem uma estatística que fala que de 10 pessoas que vão para uma entrevista de trabalho, por exemplo, 9 pessoas são reprovadas por postura. Nossa, a pessoa não olhou nos olhos, a pessoa não agradeceu, a pessoa ela não mostrou interesse, a pessoa não fez pergunta nenhuma, a pessoa não demonstrou curiosidade, a pessoa ela realmente é, atrapalhava, interrompia muito enquanto a entrevistadora ou o entrevistador falava, sabe? Gente, postura é o maior diploma que a gente pode ter na vida da gente. E a grande verdade é que poucas pessoas te darão um feedback verdadeiro de que a tua postura não está legal, de que a tua postura está inadequada, que você é uma pessoa inadequada ao invés de uma pessoa adequada. Mas o bom de tudo isso é que a psicologia diz que 90% do que nós somos enquanto postura, se a gente for muito verdadeiro com a gente mesmo, a gente é capaz de fazer uma autoavaliação. O que não está legal em mim, o que não está legal no meu comportamento, que eu preciso, mas que acima de tudo, que eu mereço mudar, porque a gente merece uma jornada que seja uma jornada, sabe, gente, de mais dignidade, de mais merecimento. Então, só sintetizando, a prioridade é se escolher, a gente direcionar essa nossa carreira por aquilo que a gente faz bem e não tentando melhorar aquilo, insistindo naquilo que a gente é muito ruim. E, em terceiro lugar, cuidando de bons comportamentos e cuidando da nossa postura. E se você não tiver uma postura legal, muita gente vai falar que vai te ajudar, mas poucas ou nenhuma pessoa vai fazer isso de verdade para você. E o triste é que praticamente nenhuma delas vai te contar por que não te ajudou, por que não retornou a tua ligação, por que não te indicou. Então, essa necessidade de cuidar de postura, de comportamento e da gente fazer a nossa própria autoavaliação. Gente, já caminhando, né, para esse final assim da minha fala, nessa nossa jornada empreendedora é a gente ter a certeza de que a gente não consegue nada na vida da gente sozinho e que a gente precisa sim construir uma rede de apoio, a gente precisa ter uma rede de proteção. Eu sempre digo, né, que o arriscar mais ou arriscar menos na vida da gente tem a ver muito para quem eu volto, para onde eu volto, quem me espera.
A gente precisa dessa rede de apoio, dessa rede de proteção. E isso começa entre nós mulheres, tá, gente? Isso tem que começar entre nós, esse movimento tem que ser nosso. Acontece que tem um estudo, gente, esse estudo foi feito em duas universidades dos Estados Unidos, e esse estudo a Sam conhece, porque eu sempre faço questão de falar dele quando eu falo para mulheres. Esse estudo ele diz assim: pegaram ali uma mulher muito bem-sucedida na casa dos seus 40, 40 e poucos anos, bem-sucedida, com uma rede de relacionamento invejável, com resultados imbatíveis, só que ela não era casada, não tinha filhos. E aí pediram, né, para todos os estudantes dessas duas faculdades para eles avaliarem a carreira dessa profissional. Se a mulher existe, tá, gente? Isso é um case mesmo, isso é realidade. Só que aí, ao mesmo tempo que eles pediram para os estudantes avaliarem a carreira dessa profissional, mudaram o nome da mulher para o nome de homem e pediram para os estudantes avaliarem a carreira desse profissional. Resultado: todos os estudantes, sem exceção, avaliaram esses dois profissionais como muito bem-sucedidos. Acontece que no caso do homem, olha, profissional focado, referência, quero ser como ele, deve ser muito legal fazer parte da equipe desse profissional, profissional realmente orientado para resultado. No caso da mulher, olha a avaliação, gente, embora bem-sucedida, deve ser muito difícil trabalhar para uma mulher dessa. 40 e poucos anos, não é casada, não tem filho, deve ser uma mulher muito egoísta, uma mulher muito egocêntrica, uma mulher muito difícil de trabalhar com ela. E essa pesquisa provou, gente, que quando um homem é bem-sucedido, ambos os sexos gostam dele. Mas quando uma mulher é bem-sucedida, ambos os sexos não gostam tanto assim dela. Então, nessa rede de apoio, de proteção que a gente tem que criar entre nós, é eu olhar para uma mulher, sabe, que ela foi além do que eu mesma e tornar essa mulher uma referência, sabe, uma rede de apoio, uma rede de proteção, você falar bem dessa mulher para outras mulheres, porque a competição nessa rede começa entre nós mulheres. Então, como que a gente começa a se promover mais entre nós e competir menos? E isso muda o jogo da nossa vida, tá, gente? Até porque nesse mundo tem mais mulher do que homem. E realmente a gente precisa se admirar mais, a gente precisa ver uma mulher bem posicionada e a gente falar, nossa, que bom que ela foi além de outras mulheres. Então, essa é a questão da importância da rede de apoio. E, sabe, os dois penúltimos pontos que eu quero introduzir, nesses 6 que eu escolhi para a noite de hoje, é que a gente, sabe, tem que se escolher, a gente tem que orientar a vida da gente, a carreira, naquilo que a gente é bom, pelo nosso lugar de potência. A gente tem que cuidar de postura e comportamento, porque nada vai ser mais importante do que isso na nossa carreira. Esses são os dois principais aceleradores de uma carreira. Você trabalhando para você mesmo ou para os outros. A gente tem que cuidar e construir essa rede de proteção e se fortalecer nessa comunidade de mulheres. Mas os dois últimos pontos, eles dizem respeito à confiança. Nada disso vai acontecer se a gente não acreditar. E aí, gente, eu passei por uma mentoria, né, com uma mulher, ela chama Alexandra Loras, e a Alexandra também teve uma vida pedrada, gente. Ela é da França, né, nasceu na França, e ela fala assim: olha, lá na França não é só Louis Vuitton, enfim, Louvre, a França também tem os seus lugares de muito desafio. E a melhor amiga dela na França é uma muçulmana. E ela conta que ser muçulmana na França pode ser uma questão realmente muito delicada. E aí um dia essa amiga muçulmana, a gente chamou ela para ir numa festa. E aí ela tinha uma festa, sabe, de um público muito assim restrito, era uma elite, gente, era elite. E essa amiga muçulmana andava pela festa, buta sorrisão, conversava com todo mundo. E a Alexandra ficava olhando para ela, até que a Alexandra chamou ela num canto e perguntou: olha, como é que você se sente tão bem em lugares que não são nossos? E aí ela conta que essa amiga falou uma coisa que mudou a vida dela e de coração. A partir do momento que eu escutei isso, também mudou a minha vida. A amiga dela, ela disse assim: você precisa se sentir dona dos lugares onde você está, sabe? Você precisa sentir nos lugares como se você estivesse na tua casa.
Então, gente, pega tudo isso que eu falei, se fizer sentido para vocês, lógico, embala numa coisa chamada confiança. Embala numa coisa chamada eu preciso acreditar. O Edu Lira, gente, olha, não sei se alguém aqui conhece o Edu Lira, eu acredito que sim. Ele tem uma meta, né? Que é uma meta de levar a favela para o museu antes de Elon Musk povoar Marte. E o Edu conta que quando ele fala dessa meta para as pessoas, tem muita gente que fala assim, Edu, para com isso, Edu, isso não vai acontecer, você não vai nunca atingir essa tua meta. E o Edu, que nasceu na favela e hoje tem escritórios espalhados pelo mundo todo, inclusive para Nova York, em Nova York, está fazendo, sabe, um trabalho muito digno nas favelas. O Edu fala assim: se você não acredita, guarda para você, porque eu preciso acreditar. Então, gente, nada na vida da gente vai acontecer se a gente não acreditar. Eu falo que se você não acredita, não aperta nem o play, não começa nem a jogar. Porque o que é acreditar se não uma força interior? Nem explica direito o que é isso, mas é uma força interior que leva a gente para frente. O que é acreditar se não sabe aquela força que você tira, não sabe da onde, mas que te faz fazer aquilo que sabe, o teu coração sabe que você pode, mas a tua cabeça diz não, não é possível. O acreditar é aquela força que é maior que a razão e que a gente não explica. Eu diria, inclusive, que o acreditar é uma bênção de Deus para quem acredita em Deus, para quem não acredita em Deus, sabe? É uma força maior, mas nada na vida da gente acontece se a gente não acreditar. Então, gente, um dia, né, eu escutei uma pessoa que me falou assim, minha tia me falou isso, ela falou assim, ô Dani, levanta da cama, tá? Porque a vida é assim, a gente deixa os sonhos na cama e a gente bota a roupa de trabalhar. E aí, o dia que a minha tia falou aquilo para mim, eu falei, nossa, mas a grande verdade é que quem disse que precisa ser assim? E eu acreditei de coração que poderia ser diferente daquilo. E a partir do momento que eu joguei luz para essa crença, a minha vida profissional, inclusive, começou a mudar. Eu comecei a fazer coisas que eu nunca imaginava que eu seria capaz. Cheguei a lugares que eu nunca imaginava que eu poderia chegar. Mas a grande verdade é que eu nem sabia como. Eu acreditava. Em primeiro lugar, eu acreditava. E se a gente pensar em acreditar, o que é um sonho? Se não uma realidade que ainda não aconteceu, mas para chegar lá, a gente precisa acreditar. E não existe chama maior dentro da gente, não existe como a gente cuidar dessa grandeza interior que faz a gente ser empreendedora da gente mesmo, em primeiro lugar, que a gente sabe, começa a ter essa força de cair, de levantar, se a gente não acreditar que é possível. E sobre essa força de acreditar, não precisa ser todos os momentos, em todos os momentos, não precisa ser todos os dias, porque a gente não é de ferro, né, gente? Mas, na verdade, precisa ser na maioria do tempo. As pessoas têm uma estatística, olha o que eu vou trazer para vocês agora, que eu falei que a gente vive num país pedrada. Essa estatística, ela fala assim, ó, que de que as pessoas que são ricas hoje, a verdade é que 97% das pessoas que têm dinheiro, elas já nasceram ricas. E que só 3% das pessoas que são ricas hoje conseguiram virar, sabe, essa curva de nascer numa realidade muito difícil e de transformar essa realidade. Mas quando esse recorte de 3% é entrevistado, o que te levou. Gente, essas pessoas disseram, eu acreditei. Em primeiro lugar, a gente precisa acreditar. E aí, gente, a gente que vem de histórias pedradas, né? E eu falo sempre que as histórias pedradas, elas dizem que nessa vida os talentos são universais, mas as oportunidades não são universais. Mas a gente que vem, né, dessas histórias pedradas, que a gente precisa realmente muito esforço para conseguir alguma coisa diferente na vida da gente, que a gente entenda que não é o lugar onde a gente nasceu que define quem a gente é,
que não é, sabe, aquele momento em que eu passei por uma humilhação que vai definir quem eu sou, que não é aquele chefe que eu tive que não acreditava em mim, que define quem eu sou, mas na verdade quem define quem a gente é cada uma de nós. E em primeiro lugar a gente precisa acreditar na gente e fazer do acreditar na gente a principal habilidade da vida da gente e a maior prioridade da vida da gente. E nessa linha de empreender, encerrando a minha fala, gente, que a gente possa admitir o que é ter sucesso, mas o ter sucesso que faz sentido para cada uma de nós. O que é ter sucesso para você? Para alguns pode ser poder, dinheiro, status, para outros, sucesso pode ser morar perto de casa, ter tempo para cuidar dos filhos. Sucesso pode ser, eu quero ter o meu final de semana mais tranquilo. O sucesso pode ser, não tem vida mais bem sucedida para mim do que, sabe, pagar as minhas contas, comer uma comida gostosa e ter uma vida digna. Tem gente que ter sucesso é simplesmente fazer a diferença na vida das outras pessoas. Todas as vezes que eu falo o que é ser bem-sucedido, eu falo, não tem a ver com dinheiro e nem tem a ver com cargo, tem a ver com o impacto que a gente deixa na vida das outras pessoas. Sucesso para mim, sabe, é você deixar uma marca positiva na vida das pessoas que convivem com você. E que nessa noite a gente de coração tenha a coragem de assumir o que é sucesso, mas que em primeiro lugar faça sentido para cada uma de nós. Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade por estar assim com cada uma de vocês. E eu queria, sabe, ser uma luz ali, sabe como o grilo falante? Que quando alguém pensar em desistir, que eu fosse o grilo falante que te lembrasse, mulher, reage, bota um cropped. Mulher, acredita em você. Mulher, não é essa queda que te define. Mulher, você pode cair, mas você também pode voar. Então, que esse grilo falante, sabe, acompanhe o coração de vocês. Eu falo que precisa primeiro a educação tem uma frase, né, que a Sam gosta muito, que é assim: educar a mente sem educar o coração não é educação. Então, que em primeiro lugar, que tudo que a gente conversou hoje toque o coração de vocês. Eu pediria espaço, assim, um espaço especial no no coração de cada uma de vocês, porque eu acredito sim que é capaz, que quando a gente acredita, que quando a gente fecha os olhos e a gente trabalha essa positividade, sabe, ao redor da vida da gente, que a gente trabalha essa gratidão, mesmo em lugares, em situações muito difíceis, eu acredito que o mundo, sabe, vai conspirando, trazendo pessoas boas, trazendo oportunidades, mudando a perspectiva de como a gente enxerga a vida da gente. Eu acredito e eu peço que eu possa ser esse grilo falante nas situações em que vocês precisarem se lembrar do quão incríveis vocês são. Então, olha, muitíssimo obrigada do fundo do coração, mulherada. Obrigada a você, Dani. Muito obrigada, gente. Vou parando a gravar.